Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula de EBD. Eu sou o Paulo Ricardo e estou aqui com o nosso irmão Lucas Vitor. Nós somos da Assembleia de Deus aqui do Rio Grande do Norte, fazemos parte do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da nossa IEADER. E é muito bom tê-los aqui conosco em nosso canal, como eu disse, esse espaço destinado ao enriquecimento das suas aulas. E chegamos aqui ao encerramento, à conclusão, ao fechamento desse ciclo, desse trimestre, né? Na nossa lição de número 13, lição de juvenis, que tem como título geral, né? Falso ou verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo? Esse foi o assunto abordado nessas 13 lições aqui da lição de juvenis. Mas, como eu disse, eu estou aqui grato mais uma vez por estar aqui com o irmão Lucas Vitor e passo aqui para ele. Irmão Lucas Vitor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Paulo, a todos que nos ouvem. Muito bom estar aqui novamente. Chegamos até o final de um grande ciclo, não é? De várias lições, a última lição do trimestre. E até aqui Deus tem nos ajudado e com certeza essa também, como as outras, será uma bênção. Glória a Deus. Então, o título dessa nossa lição é, entre aspas, ele coloca, está na moda. Aí, dois pontos, a falácia dos modismos religiosos. A lição nos traz três objetivos. O primeiro, entender o que é superstição religiosa. Objetivo número dois, identificar os diversos modismos religiosos contrários à fé cristã. E o objetivo número três, explicar que compartilhar a nossa fé não é uma opção, mas uma ordem bíblica. Esses são os objetivos que permeiam a nossa lição, a última lição desse trimestre, o fechamento que vamos fazer desse trimestre. Mas desde já, está com o senhor, irmão Lucas Vitor. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, nós chegamos ao final, não é, do trimestre, a última lição. E é sempre importante frisar que, como é a última lição, o professor, ele pode aí, né, tentar fazer um panorama geral de tudo aquilo que foi estudado ao longo do trimestre, de todas as lições, para ver como é que foi aí a produtividade ou o rendimento do seu aluno ao longo das aulas. E o professor pode fazer isso, né, através de um teste bíblico, ele pode fazer isso através de um momento de perguntas e respostas, ali com os alunos, até utilizando mesmo ferramentas como o Kahoot, né, ou então utilizando um próprio teste de papel mesmo. O professor pode estar tentando aí fazer isso, colocando isso no seu planejamento, trazendo as premiações. Eu acho que a última lição é muito importante o professor fazer isso, né? Fazer até mesmo aí uma confraternização com a sua sala de juvenis. Eu acho que esses momentos eles são importantes, né? Tentar fazer isso, tentar promover isso com a sua sala é fundamental, não só apenas dar a aula e somente a aula, mas promover esse momento, né? Esse momento de confraternização com os alunos, né? Quem sabe fazer ali um lanchezinho coletivo, ou fazer um testezinho para uma premiação no outro domingo. E isso são possíveis soluções que o professor pode aí estar fazendo para dinamizar também o seu momento de sala de aula. Mas falando mesmo da lição, né, da lição de número 13, eu pensei que o professor nesta lição ele poderia trazer não exatamente como uma forma de dinâmica, né? Mas o professor ele trazer para a aula três instrumentos que são bons instrumentos para sintetizar aí o que foi esse trimestre e até mesmo essa lição. Quais instrumentos são esses, né? O primeiro instrumento é uma bússola, o segundo instrumento é uma lupa e o terceiro instrumento é um megafone. E o professor ele pode tentar conseguir aí esses instrumentos, às vezes na igreja mesmo tem. Talvez o instrumento mais difícil desses três seja uma bússola, mas eu sei que existem lojas que vendem. Não precisa ser uma grande bússola, uma bússola pequenininha mesmo, simples. E qual é o objetivo do professor ao trazer esses três instrumentos?
é tentar ali ao longo da aula, né, ir fazendo pequenas analogias. Ele pode até dividir em três grupos e entregar a cada grupo um instrumento. E qual é a ideia? É mostrar que, do mesmo jeito que a bússola dirige, né, mostra as direções, a palavra de Deus, ela mostra a direção para as nossas vidas. É a palavra de Deus quem vai nos mostrando os caminhos que a gente precisa percorrer, os caminhos que a gente tem que seguir, né, vai nos dando as orientações, os pensamentos que a gente precisa ter. Então, o professor tem que trabalhar isso em sala de aula. O segundo instrumento é a lupa. A lupa serve justamente para fazer aquela ampliação, né, dos objetos e até para ver quando a lupa, inclusive, era muito usada para isso, né, para ver se um objeto ali ele não tinha algum defeito, se ele estava de fato ali íntegro, se não tinha nada falhando, né? Claro que hoje a gente tem outros instrumentos para ver isso, mas a lupa também servia para isso. E o professor pode trazer a ideia, né, de que a gente, como cristão, também precisa ter uma lupa para verificar esses modismos, como o próprio lição traz, né? Esses modismos, eles têm que ser verificados mais de perto. E qual é a lupa que a gente tem? Também é a palavra de Deus, né? Para analisar um por um, para ver se aquilo ali, de fato, pode ser aprovado, ou se pode ser, ou se deve ser rejeitado. E, por fim, o megafone, ou interfone, que serviria para o quê? Para a proclamação, para compartilhar. O megafone é para isso, é para você compartilhar, para você proclamar. E o professor pode utilizar a ideia do megafone justamente para mostrar o quê? Que é dever de todo aluno, como também de todo cristão, proclamar o evangelho, proclamar a verdade, pregar a verdade na escola, em casa, na igreja, em qualquer lugar, onde ele estiver. É a missão, é o dever dele, né? Fazer essa proclamação, essa pregação, essa exposição da verdade. Então, com a bússola, o aluno ele vai saber qual é o caminho que ele deve trilhar. Com a lupa, ele vai analisar se aquilo ali que está sendo falado, se aquela filosofia é correta ou não. E com o megafone, o seu aluno vai proclamar a verdade. Ele vai proclamar, ele vai estar pregando ali o evangelho, que foi o que a gente aprendeu ao longo do trimestre todinho. Então, esses instrumentos, eles servem tanto para a lição 13, como para o professor fazer essa recapitulação das lições passadas, né? Então, a minha dica, né, fechando aqui a minha fala, é, primeiro, o professor pode trazer um teste bíblico, né, fazer um momento de confraternização com a sala e estar trazendo também esses instrumentos para promoção de uma recapitulação do trimestre e também, né, de estar pontuando aí algumas coisas com relação à lição de número 13, que é sobre os modismos religiosos. Fazendo assim, acredito eu que será uma bênção. Amém, glória a Deus. Essa 13ª lição é um momento que acontece também, é um momento de comunhão, né? Lá na minha congregação nós temos por costume, não sei se na sua, Lucas, mas todo final de trimestre a gente faz uma consagração e um café da manhã, todo mundo junto. Oh, Não sei como é aí na sua congregação. Se você quiser adaptar isso aí, se não conseguir arregimentar toda a igreja, porque isso também tem que ser um trabalho conjunto com o superintendente da escola bíblica dominical, mas se não tiver essa possibilidade, pede autorização ao superintendente, ao pastor, para fazer um café da manhã com seus juvenis, um momento de comunhão, fechamento do trimestre, também você consegue aliar essa condição, que é muito importante também, né, de você estar junto, né, não só no momento da aula, mas ali no momento do lanche, conversando, também traz essa interação, essa comunhão. Então, essa lição número 13 fala dos modismos religiosos, das superstições religiosas. Primeira dica que eu trago para a sua aula é que você, professor, pesquise quais as superstições que você percebe, pode ser na sua igreja ou na igreja de modo geral, você faz essa pesquisa e você apresenta para os seus alunos. Você pode fazer dessa forma ou também você pode pedir para os seus alunos, né, fazerem essa pesquisa. A lição já traz algumas superstições religiosas, que é aquela de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Aí você apresenta, né? A Lucas já está rindo. Lucas, você tem na sua casa aberta? Tem no aqui coração, não. né? Tem no coração. É, Então tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, ele já traz isso como uma superstição. Tem gente que utiliza, até não de má fé, mas por não compreender,
tem uma prática que é chamada como bibliomancia, que é, isso acontece, viu, na igreja, vai pegar a Bíblia assim e diz, eu vou abrir aqui no versículo e Deus vai falar comigo agora. Pum! Aí abre, quando abre, aí se não tiver muita sorte, né? Que isso ele está contando com a sorte, né? Aí eu abri naquela página branca, que é a divisão do Antigo e do Novo Testamento. Misericórdia. Então, isso é uma prática antiga que existia, né? Da bibliomancia. É uma superstição religiosa, né? Como existia também outras superstições antigas, né? Que irmãos que dormiam de paletó porque diziam que se Jesus voltasse, ele não subiria. Então, a gente percebe que algumas coisas da superstição, adentram o nosso universo imaginário cristão, né? E elas encontram ali um lugar fértil para se disseminar. Então, a minha dica para essa lição de número 13 é que você, professor, faça uma pesquisa aí dessas superstições, né? Você pode passar para os seus alunos também, né? Tem muitos irmãos que dizem, não vou falar não vou falar não, irmão, eu vou orar em espírito, porque senão o diabo vai escutar minha oração. Tem muita superstição, né? Então, através dessas questões, você pode ir quebrando até algumas superstições que os seus juvenis tenham visto ou que eles praticam, né? Para deixarem de praticar. Então, essa é a minha dica voltada especificamente para a 13ª lição. Uma dica mais abrangente, voltada aqui para o fechamento das nossas lições, né? Como o Lucas bem falou, um trimestre abençoado por Deus. Nós tivemos trabalhamos muito conceito, né? Muitos conceitos foram trabalhados nesse último trimestre. Então, eu coloquei lá na internet, tive a ideia de fazer lá para a minha classe, fazer o seguinte, eu coloquei lá no Google, coloquei criador de palavras cruzadas. E o Google me direcionou lá no site, e de cada lição eu peguei uma palavra-chave para ele fazer uma palavra cruzadas para mim. E olha como ficou. Você pode fazer isso e levar para os seus juvenis. Tá aparecendo, Paulo? Olha aí. Eu fiz aí, ó. E o site mesmo me gerou aqui essas palavras cruzadas. Eu coloquei o título, EBD Juvenis. Aqui embaixo são as palavras chaves. Eu fui pegando de cada lição, né? Um exemplo, né? Vai ter a palavra aqui, ó, sofisma, que foi da primeira. Aqui ele botou em ordem de alfabética, né? Mas por ordem da lição, sofisma seria o primeiro. Coloquei ideologias, coloquei humanismo, minimalismo, modismo. Então, isso foram conceitos trabalhados nesse trimestre e ele me gerou esse caça-palavra. Então, você pode, se você tiver essa disponibilidade, imprime, leva para o seu juvenis e passa essa atividade. E pode colocar lá, quem terminar primeiro e conseguir achar todas as palavras, você pode estar premiando, né? Uma caixa de chocolate, um bombom, alguma coisa desse tipo. Você pode estar premiando os seus juvenis. Então, eu achei interessante para trazer para essa 13ª lição essa dinâmica. E ele também gera o local onde estão as palavras, certo? Então, aqui são as respostas, né? De onde estão localizadas todas as palavras. E aqui está o nome do site, ó, genial.com.br/caça-palavras. Foi onde eu gerei esse caça-palavras. Eu acredito que você pode trabalhar. Você tanto pode trabalhar passando para eles e fazendo essa dinâmica, né, de quem achar todas as palavras ser premiados, ou você pode fazer ao fim desse período, né, que todos acharem, terminarem a brincadeira, você pode pedir para que cada um retome algum conceito daqueles, né? Gente, o que seria o hedonismo? Faz tanto tempo que, né? Faz algumas lições atrás que nós estudamos. Qual é a definição, né? E aí você pode voltar a alguns conceitos, né? Sofisma, né? Foi lá da primeira lição. Então, eu acredito que você consegue, de uma forma lúdica,
trabalhar com eles vai ser bem divertido. Eles vão se sentir desafiados, né? Porque vai ser lançado um desafio, quem achar primeiro, né? Vai ganhar um prêmio, né? Ou se você tiver disponibilidade, você pode dizer isso só para incentivar e depois premiar todos, né? Mas para incentivar, você pode dizer que quem achar primeiro vai ganhar um prêmio e vai ser, eles vão se sentir desafiados e posteriormente você pode retomar perguntando a eles, né, os significados desses conceitos. E eu acredito que vai ser enriquecedor para sua aula de EBD, para o seu fechamento, né? E geralmente no fechamento de EBD temos várias ideias, mas a gente filtra e geralmente essa é a que eu trago aqui para vocês. Lucas, Amém, graças a Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante é que são recursos fáceis de a gente encontrar, né? Na internet mesmo, de maneira bem tranquila, a gente pode fazer, por exemplo, gerar um caça-palavras desse, como o Paulo trouxe aqui, né? E o professor ele precisa se utilizar disso, desses recursos simples, tecnológicos. Se você não souber, pede ajuda a alguém, né, que pode aí estar te auxiliando nessa missão e com certeza vai ser uma bênção. Se utilize desses recursos, professor, não deixe isso passar. Se você não souber usar bem, mas você pede alguém para estar te ajudando, que com certeza vai ser uma bênção. Como final de trimestre, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos ao Senhor, a toda a equipe do DENEC, a Paulo que esteve aqui, a você que nos assiste, está nos acompanhando durante todas essas lições. Para mim foi uma bênção e tenho certeza que para você também. Continue nos acompanhando, né? Esteja conosco e Deus vai continuar nos abençoando em cada domingo, em cada lição e que venha assim também o próximo trimestre, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. também está chegando o próximo trimestre. Eu também É. faço os meus agradecimentos ao DENEC, que é o nosso Departamento de Ensino e Educação Cristã, por esse espaço destinado às dicas pedagógicas. E como eu sempre digo, se você quiser a aula em si, aqui no nosso canal também temos esse espaço que os professores trabalham ponto por ponto da nossa lição. Mas agradeço a Deus, agradeço a Lucas, agradeço também nesse fechamento, não está aqui, mas esteve em outras lições do nosso irmão Anderson Caio, que é a nossa equipe aqui que trabalha com essa lição de juvenis. Que Deus continue vos abençoando e que venha o próximo trimestre e estaremos aqui, se Deus nos permitir. Um abraço, a paz do Senhor e até o próximo trimestre, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.